Mas eu já perguntei isso pro Zema já uma vez, pessoalmente. Tava tendo uma palestra, né? Eu falei, ô Zema, te falar, ganhou aí, nós é tudo liberal, como é que vai fazer? Eu não tô aguentando pagar imposto de 20% não, velho. Como é que isso aí vai... Como ele respondeu. De CMS, né? Pô, tal, se você tá pagando 20, não reclama não. Muito mais, né? Ainda tem imposto federal, ainda tem um escambau ainda, né? É muito mais. Mas E aí eu falei pra ele, falei, cara, quando que isso vai baixar? Ele falou, nossa, eu queria muito poder apertar esse botão e fazer baixar, mas é complicado, porque tem responsabilidade, tudo envolvida, né? Mas aí, cara, eu vejo a gente conversando disso. Tá entrando mais investimento pro Estado, né? Recentemente também, até fazendo uma analogia do lado, a gente estava com uma menina da Alemanha aqui recentemente trocando ideia com a gente. E lá na Alemanha o imposto é 50%. E ela falou assim, cara, tudo bem. O retorno, eu pago rindo. Pago rindo. Porque lá ela tem uma educação legal, lá ela tem uma se chama saúde síndrome de legal. Estocolmo, né? Se chama síndrome de Estocolmo, né? Assim, o cara... tem retorno pra ela lá, né? E aí ela não se importa, né? E ela ainda, mesmo pagando, ela ainda ganha bem, ainda sobra grana, consegue juntar, consegue viajar e tudo mais. Nós temos um número que o Brasil, em termos de arrecadação de imposto, ele é o 14º do mundo. Em 30 países, ele é o 14º do mundo em arrecadação de impostos. E o ano passado bateu recorde de arrecadação, isso, né? Só que ele é o 30º no retorno dos impostos. Nessa comparação dos 30 que mais arrecadam. Ele é o 30º, ele está em último lugar. O último lugar no que retorna. Então a gente paga pelo serviço 2 vezes. Assim, então, a gente pode fazer vários paralelos legais, porque existe um ponto eu sou liberal/libertário, então assim, para mim qualquer redução de imposto é bem-vinda. Bem-vinda. Mas existe um problema que é o equilíbrio fiscal, né? E a responsabilidade fiscal que eu tenho que ter. Se eu abaixo o imposto e não corto despesa, invariavelmente a gente vai pagar uma conta mais alta no futuro. Porque eu vou estar me endividando. Sim. Então, eu tenho que cortar despesas para reduzir impostos. O governador Romeu Zema, abraço, viu, governador? Orgulho trabalhar com o senhor. Cara, mas esse tem orgulho, mano. Orgulho de ter votado no senhor. Não, ele foi o cara mais foda, politicamente falando, do Brasil. Eu sou fã número 1 do governador. A gente tá trabalhando pra isso. A gente luta pra isso. Trabalhando muito, quase todo dia, fazendo vários podcasts. Eu sou fã número 1 do governador, então assim, é um orgulho de verdade você trabalhar para um cara que tem um espírito público, um espírito de melhorar, que tá doando o tempo dele, literalmente. Sim. Que ele não precisava estar ali. Não ganha nada pra estar milionário, não estava ali. Dou o salário dele, né? Então, assim, é um orgulho. Mas aí o que acontece? O governador, quando ele assumiu em 2019, a estimativa para quando ele assumisse era um rombo do Estado em torno de 10 bilhões de reais. É o rombo. Pô, vou ter 10 bilhões aí de estimativa. Quando foi abrir a caixa preta, 30 bilhões de um orçamento de mais ou menos 100, 110 bilhões já estava comprometido. A prefeitura não estava recebendo a parte do ICMS e do IPVA, nenhum fornecedor recebia. Chegou eu acho esse caso, assim, nojento de como é que tem pessoa que não está presa por causa disso. Empréstimo consignado, né? O servidor vai lá, faz um empréstimo consignado, tira da... Puta que pariu. Já retém na folha dele e paga a gestão financeira direto. Pois é, o Estado, nesse caso, tirava do servidor e não repassava para a instituição bancária. Mais de 200 mil servidores, mais ou menos, posso estar errado com o número, mas acho que é 200 mil. Foram parar... não entende, ele pegou dinheiro emprestado no nome do servidor e não pagou essa 200 mil servidores foram parar no SPC porque o Estado não honrou o compromisso com o salário dele para a instituição financeira. Sim. De repassar. E o sequestro do depósito judicial? Sequestro do depósito judicial, acho que foram 1 bilhão, sei lá. Foi assim, somado tudo, 30 bilhões que ele tinha de execução financeira, que já tinha comprometido, tinha fornecedores de hospitais, escolas, que não queriam mais fornecer para o Estado, porque o Estado não pagava, outros quebraram. Então imagina você pegar o caos. E para completar, infelizmente agora completou 3 anos a tragédia de Brumadinho, foi ontem. No primeiro mês do governador Romeu Zema, a tragédia de Brumadinho.
O crime de Brumadinho, vamos deixar o nome claro, o crime de Brumadinho. Então, essa era a situação fiscal do Estado. E isso com um dos impostos mais altos do Brasil. Então, o governador ele vem num processo de diminuição das despesas, cortou mais de 50 mil cargos comissionados, reduziu despesas que ele chama de privilégios, dos palácios e tudo, ele foi cortando, reduziu o número de secretarias, focalizou o trabalho em gestão, para quem realmente precisa focar, conceito básico de gestão. Então, o próprio processo de desburocratização é um processo de redução de despesas do Estado. O processo de atração de investimento, melhoria da economia, é um processo para aumentar a receita do Estado. Então, nessa equação, hoje, por exemplo, ano passado, por exemplo, no final do ano, em que estava aquela escalada, até hoje aquela escalada dos combustíveis, o governador reduziu o do diesel, para tentar segurar um pouco. Naquilo que ele era permitido, porque muito depende também dos conselhos do secretário de Fazenda Nacional, também tem essa questão. A política fiscal de um Estado não depende só do Estado. Existe um conselho para evitar... É um conselho dos estados, que regulamentado pela União, mas que é para evitar guerra fiscal e tudo. Então, é o CONFAS. Então, assim, dependendo da mudança de tributação, eu preciso de uma aprovação unânime dos 27 secretários de Fazenda estaduais. Isso nunca aconteceu. É difícil. Para alguns pontos, eles conseguem ali um consenso e tal. Então, assim, a gente teve isso. Então, a gente está em um processo para o caminho para a recuperação fiscal. E é importante, para a redução de impostos. E está na Assembleia parada há quase 2 anos, a Assembleia Estadual de Minas Gerais, o regime de recuperação fiscal. Que é o que hoje o Estado tem que pagar, ele deixa de pagar à União, porque está por liminar, dívidas em torno de 5, 6 bilhões, se eu não me engano. A área fiscal não é o meu forte, mas assim, ele deixa de pagar à União, o que a União emprestou para o Estado ao longo do tempo. Anos atrás. E isso permite ele fazer o que a gente está fazendo. Sem isso, e sem o regime de recuperação fiscal que está na mão da Assembleia, a gente pode, daqui 5, 6 meses, estar o caos novamente.